Mestre, vou te apresentar como periodizar. Fica muito mais fácil quando você tem uma ferramenta poderosa como a Express Run. Uma planilha que periodiza de forma expressa, de forma rápida, para agilizar o seu serviço e você ganhar tempo com o que realmente importa. Caríssimo mestre da corrida, meu nome é Vitor Franco, sou professor de Educação Física, treinador de corrida, ultramaratonista, criador do Clube dos Mestres da Corrida, muito mais do que um curso de corrida, um programa de formação voltada para treinadores que treinam atletas recreacionais. E no caso aqui da Express Run, em que eu tenho a alegria de apresentar aqui para vocês, ela é muito ágil, é muito rápida, é muito fácil. Mas tem que provar, né? Então vou mostrar para vocês. Primeira coisa, quantas semanas será o seu treinamento? 8, 12, 16, 20 ou 24 semanas? Então eu vou botar aqui, por exemplo, 16 semanas. Vou botar prova. Qual a distância que o seu atleta vai participar? 5, 10, 15, 21, 30, 42, 50 ou 100 quilômetros? Vou colocar 10 quilômetros. Terceiro clique. Quantos treinos por semana ele vai fazer? 3, 4, 5 ou 6 vezes por semana? Vamos colocar 4 vezes por semana? Botei aí um quadro mais ou menos real que a gente tem. Alguém que tem ali 4 meses para se preparar bem para uma prova de 10 quilômetros e que treina 4 vezes por semana. Então você já tem aí, como vocês podem observar, deixa eu aumentar um pouco aqui, quantos quilômetros por semana ele vai correr por mês e todo o macrociclo, quantos quilômetros ele vai correr nessas 16 semanas que serão do macrociclo. Primeira coisa, observação, esse volume de 20 km por semana é um volume mínimo, de acordo com a distância da prova. Por que é um volume mínimo? Aqui eu coloquei o dobro da distância da prova como volume mínimo. Então, se ele vai correr 10 km, o volume mínimo são 20 km. Se você substitui aqui, coloca 21 km, o volume mínimo são 42 km. Ah, Vitor, mas o meu atleta, ele vai correr 10 km e eu quero que ele treine 35 km por semana. Não tem problema nenhum. Olha a observação 2 aqui embaixo. Você pode digitar o volume que preferir também. Então você vem aqui e digita 35 km. Aqui para baixo, você já vai ter ajustado toda a sua periodização. Então o que tem aqui embaixo? Você vai ter, a partir do momento que você coloca aqui 4, 5 vezes, 6 vezes por semana, você tem uma sugestão da ordem de treinos na semana. Por exemplo, 6 vezes por semana. A minha sugestão é que você faça sempre um treino fácil intercalado com um mais intenso. Então, por exemplo, começou o intervalado, depois faz o contínuo, um fartlek, outro treino contínuo, um ritmado, depois o treino longo. Vitor, não gostei dessa sugestão. Tudo bem, você vai ter a sua forma de trabalhar. Mas como eu preciso mostrar como eu trabalho, porque a planilha foi toda baseada em ciência. A planilha eu não tirei de fórmula matemática. A planilha foi totalmente desenvolvida pensando em como eu trabalho com os meus atletas e de tudo que eu já estudei, todos os cursos que eu já participei. Então, dos cursos, a gente sempre tem essa seguinte orientação: um treino difícil, um treino fácil, um treino difícil, um treino fácil. Então, o que eu fiz aqui com as 6 vezes por semana? Um treino intervalado, que é mais intenso, um treino contínuo, um treino de rodagem, né? Rodagem é apelido. Um fartlek, que não é difícil, mas é mais intenso do que um treino de rodagem, pode ser, aliás, né? Depois um treino contínuo, um treino ritmado, que é um pouco mais intenso, depois o treino longo. Um detalhe importante, o treino longo, ele precisa ser ajustado, porque matematicamente eu não consegui fazer o treino longo da forma como eu realmente treino os meus atletas.
Então, a planilha ela vai te dar, digamos assim, 80%, 90% da periodização pronta. Você vai precisar ajustar os treinos longos. Você vai precisar parar e falar, bem, ele vai correr 10 km, até que para 10 km ficou legal, né? Então, uma boa progressão aqui, 8, 8, 7, alguns treinos de 8. De repente, você é um treinador que gosta de realizar treinos longos acima da distância da prova. Ele vai correr 10 km, mas ele já é um atleta que já correu 21, 42, então ele pode fazer treinos longos de 15 km, 20 km, se preparando para uma prova de 10 km. Então, se é o seu caso, você pode vir aqui e ajustar. Então, tenha sempre uma cópia de segurança da sua planilha da Express Run, porque aí você vai poder vir aqui nos treinos longos e digitar, eu quero que faça 10 km aqui ele vai fazer 9 km, aqui não vai fazer 7 não, vai fazer 8 km, aqui embaixo não são 7 não, eu quero que faça 5. Então você tendo a sua cópia de segurança, você consegue mudar tudo aqui dentro da planilha de acordo com o seu filtro, de acordo com a sua experiência, de acordo com a necessidade do seu atleta, né? Uma coisa que me perguntam muito é se a planilha passa treino, monta os treinos para os treinadores. Não, a planilha não vai montar os treinos para o treinador. Ainda não. A planilha vai ter uma sugestão da ordem de treinos, ou seja, qual vai ser a sequência de treinos da semana. Nesse caso, se for 6 vezes por semana, intervalado, contínuo, fartlek, contínuo, ritmado e longo. Se forem 3 vezes por semana, intervalado, segundo treino, fartlek ou ritmado e o treino longo. Mas, pô, Vitor, vai fazer um intervalado de 11 quilômetros? O cara está treinando para 10. Eu acho que é muito. Então, de repente, onde que você vai mudar? No volume semanal. Então, ao invés dele fazer 35 quilômetros, você pode botar, por exemplo, ele fazer 25 quilômetros na semana. Então, já ajustou aqui embaixo. Pô, 8 quilômetros do intervalado. Pô, são 8 quilômetros. Outra pergunta que faz. Pô, 8 quilômetros do intervalado são realmente todos realizados de forma intervalada? Não. Esse volume, você pode levar em consideração também o aquecimento, a fase inicial de treino. Então, nessa semana 1, 8 km de intervalado, você pode fazer, de repente, 3 de aquecimento e 5 tiros de 1.000 metros. Fechou os 8 km. 3 de aquecimento, 5 vezes 1.000 de tiro, de intervalado. Então, você fecha os 8 km desse dia. Ô, Vitor, mas na semana 1, microciclo introdutório, já vai fazer treino intervalado? Não, eu não faço. Mas como aqui é uma fórmula matemática, é uma sugestão, por isso que eu boto aqui, ó, sugestão da ordem dos treinos na semana. Intervalado, como eu falei, um difícil, um fácil, um difícil. Aqui, por exemplo, só são 3 vezes na semana, então seria o intervalado. Aqui eu coloco para você escolher ou o fartlek ou o ritmado. E depois o treino longo, o maior treino da semana, que para ele que vai correr 10 km, talvez não fosse nessa ordem. Por que aqui tem um monte de 10 km, 11 na primeira metade e diminui o volume na segunda metade? Porque nessa ocasião, quando a distância escolhida da prova A for menor do que 21 km, a periodização adotada é linear, ou seja, a primeira metade do seu macrociclo tem maior volume do que a segunda metade. Se você colocar aqui 42 quilômetros, você vai ver que é uma periodização reversa, ou seja, você terá maior volume na segunda metade do macrociclo. Na primeira metade você vai ter um menor volume, maior intensidade. Por isso, uma periodização reversa. Aqui no volume você consegue observar essa evolução da quilometragem mensal que você vai ter. E aí isso se reflete aqui embaixo também. Então você olha aí, treino longo, agora que a gente mudou lá em cima a distância, você tem aqui embaixo, só que a gente botou 42 quilômetros, né? Então vamos mudar aqui também. 42 quilômetros, para ele treinar 3 vezes por semana vai ser muito difícil, né? Certo? Quer ver? Se você coloca aqui 65 quilômetros, botei 1,5 vezes a distância da prova, né? Para 3 vezes por semana vai ficar muito difícil.
Lembrando sempre, ó, a gente precisa reajustar os treinos longos, né? Então aqui, 18 km fartlek, 18 de ritmado, como que você vai treinar esse cara? Por isso que a maratona não é indicada que a pessoa faça 3 vezes por semana. Ela tem que treinar no mínimo 4, preferencialmente 5 vezes ou mais por semana. Que aí você consegue diluir melhor essa distribuição do volume durante a semana. Mas por falar em distribuição do volume, aqui a gente tem a distribuição da intensidade. Sempre 70% a 80% desse volume, que nesse caso aqui são em torno de 58 semanas, 58 quilômetros na semana 1, você teria que distribuir, né, 70% a 80% da zona 1. E a zona 2 e a zona 3? Tem uma fórmula aqui. Vamos ver na primeira aba, que é o dados do atleta. Você vai escolher qual teste que você vai realizar com ele. 1.600 para atletas mais lentos. 2.400 metros para os atletas intermediários, que vão completar o teste de 2.400 metros com um ritmo de 4 a 5 minutos por quilômetro. Ou então o teste de 3.200 metros para os atletas mais rápidos, que vão completar o teste de 3.200 metros com um ritmo abaixo dos 4 minutos por quilômetro. Vamos botar o 2.400, que é algo mais comum da gente ter nas nossas assessorias, né? Aqui embaixo você tem o teste de performance e de VO2 máximo. O teste de performance será realizado numa distância de 1.000 metros. Você vem aqui e coloca as distâncias desses 1.000 metros, por exemplo, 4 minutos e 30 segundos. Depois, você pode descansar 30 minutos e fazer o teste de 2.400 metros. O ideal é que o teste de 1.000 metros seja feito em um dia e o teste de 2.400 metros seja feito em outro dia. 24, 36 horas de diferença de um para o outro. Agora, eu trabalho de uma forma que não é o ideal. Eu tenho consciência disso, que é você fazer os 2 testes no mesmo dia. Porque a maior parte dos meus atletas treina 3 ou 4 vezes por semana. Então eu, entre aspas, perder 2 dias de treino para realizar os testes, eu não acho que seria muito legal. Então eu prefiro fazer um dia só, muito intenso, faço o teste 1.000, descansa 30 minutos, faz o teste 2.400. Do que eu fazer um teste 1.000, depois descansar, para depois no outro dia fazer o teste 2.400. Já que ele está aquecido, né, a gente já faz tudo de uma vez, mas não é o ideal. Teste VO2 máximo, 2.400, você pode vir aqui, por exemplo, 11 minutos e 20 segundos. Aqui embaixo você já tem o IPT, Indicador Personalizado de Treinamento. Ele vai te indicar de forma personalizada, por isso o nome, né? Qual a distribuição da intensidade que você vai usar para essa pessoa. Nessa situação, ele teve uma diferença de velocidade média dos 1.000 metros para os 2.400 metros de 4,7%, ou seja, ele é resistente, mas precisa melhorar a velocidade. Se ele precisa melhorar a velocidade, então eu vou realizar em torno de 20 a 30% do volume semanal de todos os treinos na zona 3. Zona 3, que é onde ele realiza os HIITs, os treinos intervalados de alta intensidade. De 90% a 100%, no nosso caso aqui do VO2 máximo, do VO2 de treino. É onde ele realiza o HIIT longo, o HIIT médio. Os HIIT curtos são na Z4, quando você faz treinos acima dos 100%. Aqui seriam mais treinos de velocidade pura. E o Z3, quando você tem um foco de melhorar tanto a velocidade, mas principalmente o VO2 máximo do seu atleta. Então tem alguns outros detalhes que não tem como eu apresentar aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas você tem que entender qual é a diferença da Z3 para a Z4. Qual é a diferença da Z2 para a Z3. Quanto tempo eu consigo ficar na Z2? Quanto tempo eu consigo ficar na Z3? Quanto tempo eu consigo correr na Z4 nos meus treinos intervalados? Então aqui eu já tenho, por exemplo, para esse atleta que tem uma necessidade de treinos na Z3, precisa melhorar a velocidade, o que eu vou fazer com ele? 70% a 80% sempre na zona 1, como eu falei anteriormente.
20 a 30% do volume semanal na Z3. E se eu quiser, eu faço em torno de até 10% na zona 2. Se eu quiser. Se eu não quiser, não preciso fazer nem treino na zona 2 com ele. Pô, Vitor, você não vai fazer treino intervalado? Você não vai fazer treino ritmado com ele? Você não vai fazer treinos na zona 2? Não, não tem necessidade. A necessidade dele nesse momento, a indicação de treinos para essa pessoa é 20 a 30% dos treinos na Z3. Para quê? Por quê, aliás? Para que ele fique cada vez mais equilibrado em relação à resistência e a velocidade. Por exemplo, se eu coloco aqui 40 segundos, 40 não deu, vamos ver 50 segundos. Aí, agora deu 10%. Eu queria chegar aqui entre 9 a 11% dentro do IPT, do Indicador Personalizado de Treinamento. Então, qual é o meu objetivo? É que esse atleta ele se torne cada vez mais equilibrado. Então, quando você tem um IPT de 9 a 11%, você tem uma indicação de 20 a 30% do volume semanal ser realizado, tanto na zona 2 quanto na zona 3. Quando você vem aqui para a zona 1, para a distribuição da intensidade, você vai entender um pouco melhor disso. Então, zona 1, sempre 70 a 80%. Zona 2, de 10 a 15%. Zona 3, de 10 a 15%. Esse é o tipo de atleta, é o objetivo que a gente tem quando você faz o IPT com ele, quando você usa essa ferramenta, quando você tem a Express e sabe usar a ferramenta, né? Então você tem aqui o que aconteceu aqui? Ele está equilibrado, ou seja, a diferença da velocidade do teste de 2.400 para a velocidade do teste de 1.000 metros, ela está muito próxima. É lógico que está em torno de 9 a 11%. Demonstra que ele é tanto veloz quanto resistente. Ele consegue ter essa diferença bem estabelecida. Ele consegue ter esse equilíbrio. Então, o meu treino pode ser também equilibrado. Voltando aqui na periodização, você vê que o que era a fórmula agora já está preenchido. Então, você tem o volume semanal de cada uma das semanas e você também tem a distribuição da intensidade de acordo com o IPT do seu atleta. Lembrando, né, a Express, ela tem já pronto para você os microciclos, aqui, por exemplo, para 16 semanas. Vamos botar para 8 semanas. O que eu faria se eu tivesse 8 semanas de treino só com o atleta? Uma semana introdutória, sempre, para eu conhecer o atleta. Depois eu aplicaria os testes, um microciclo recuperativo, depois intensificava, estabilizava, intensificava e ia para a competição. Não tem muito o que fazer com o atleta, né? Só são 8 semanas de treino. É lógico que nessa situação não botaria 42 quilômetros, né? Vou botar aí que sejam 5 quilômetros que a pessoa treina. Também não vai correr 65 quilômetros por semana. Ele vai fazer ali 20 quilômetros por semana, né? Que é mais do que o dobro, né? 4 vezes a distância da prova. Mas se você coloca aqui, vamos botar 10 quilômetros, né? Então, 10 quilômetros por semana, uma pessoa que vai treinar durante 8 semanas. Você já teria aqui a distribuição do volume e os microciclos, né? Você vê que quando a gente distribui um volume baixo, só 10 quilômetros para 4 vezes por semana, fica um treino muito falho. Então, onde que está a falha aqui? Não está na planilha, está no volume que você adotou. A planilha não está errada. O que está errado é o volume que tem aqui. Então, você pode botar, por exemplo, 20 km por semana. Quando você vem aqui para baixo, já ficou mais interessante. Uma pessoa que vai para uma prova de 5 km, de repente quer buscar o seu recorde pessoal, já ficou mais interessante essa distribuição do volume pelo fato de fazer 4 vezes por semana. Aí você vai juntando as peças desse quebra-cabeça. Você já sabe qual é o microciclo de cada uma das 8 semanas. Você sabe qual é o volume semanal que ele vai fazer. Você já tem aqui a sugestão de treino, né, para 4 vezes por semana, intervalado, fartlek, ritmado, longo. Você pode ajustar os treinos longos, a distância do treino longo. E você também já tem a distribuição da intensidade.
Tem uma outra planilha aqui que eu vou finalizar esse vídeo com ela. Você pode simplesmente colocar a distância que você quer aqui para saber qual o ritmo que você faz essa distância em cada uma das intensidades. Então, por exemplo, quero saber quanto que eu faço 200 metros a 100%. Bem, então a 100%, aqui ó, 100%, 200 metros, essa pessoa faz a 1 minuto. Essa pessoa aqui, certo? Com esse VO2 máximo, com esse resultado de 2.400 metros. Se eu mudo aqui, por exemplo, eu boto 11 minutos, lá também já mudou. Já mudou o IPT, já mudou a distribuição da intensidade, e aqui também já mudou. O que antes era 1 minuto caiu para 55 segundos. Então, agora eu quero saber quanto que eu faço 500 metros a 80% da intensidade. 80% da intensidade, essa pessoa faz em 2 minutos e 52 segundos. Não, eu quero saber quanto que ele vai, uma previsão para ele fazer os 5.000 metros. Qual é a velocidade que ele consegue correr os 5.000 metros? Ele consegue correr a 95%, ele vai fazer sub 25. Ele corre ali para 24 minutos, próximo a 24. Pô, Vitor, por que não? Por que tem um monte de não aqui? Significa que ele não corre os 5.000 metros a 100%. Nem ele, nem o queniano. Ele consegue correr 5.000 metros a 95%. Então, quando tem aqui não, significa que ele não corre essa distância com esse ritmo. Quer entender melhor? Vou botar aqui a maratona, 42.195 metros. Qual é a previsão para ele? É de 3 horas? Não, qual é? Zona 1, 75 a 80% do volume. Então, eu tenho aqui 4 horas e 17 para essa pessoa que a gente está analisando aqui, fictícia. Se ele conseguir, você vê que aqui tem um não, mas talvez o seu atleta seja um pouco mais condicionado e o treinamento mostre que ele consegue correr os treinos longos a 5,43, 10,5 km por hora. Então, a previsão para ele, se ele mantiver esse ritmo, é fazer próximo às 4 horas. Então, aqui você também tem a previsão de conclusão de uma determinada distância de acordo com uma determinada intensidade que você consegue correr. Todo mundo, inclusive o queniano, corre a maratona na zona 1. Ninguém corre maratona na zona 2. Ele pode até fazer algum trecho final na zona 2, mas a maratona em si é toda percorrida na zona 1. Falei que ia acabar ali, mas lembrei, né? A gente tem as zonas de treinamento também, né? Então a Express ela vai te fornecer um teste de performance de 500 ou de 1.000 metros, o teste de VO2 máximo, o IPT, isso aqui você não tem em lugar nenhum. O indicador personalizado de treinamento você só encontra aqui com a Express. A distribuição da intensidade a partir do IPT, as zonas de treinamento, uma tabela aqui de controle de carga de treinamento, a periodização em si, né, com 3 cliques você já muda a periodização, por exemplo, 20 km, 20 semanas, para uma prova de 10 km em que ele vai correr 3 vezes por semana. Aqui eu estou digitando porque eu já perdi a fórmula, né? Como eu falei, você sempre tem que ter uma cópia de segurança. Essa daqui eu não vou salvar para ter a minha cópia de segurança, né? Então, por exemplo, eu estou aqui 30 km, eu tenho a quilometragem semanal, média, né? Porque aqui embaixo vocês veem que nem sempre vai ser tudo 30 km. Ele vai ajustando de acordo com o tipo de microciclo. A variação do volume semanal é de acordo com o tipo de microciclo. Vitor, não quero fazer introdutório, quero fazer teste. Então você vai vir aqui e escrever teste. Beleza, já mudou o volume semanal. Não, eu quero que aqui seja introdutório. Não, aqui vai ser um recuperativo. Então você vem aqui e escreve Beleza, já mudou aqui também, certo? Você tem que manter os nomes dos microciclos que estão escritos aqui. Mas você pode mudar também os tipos de microciclo, certo? Você pode colocar a ordem dos microciclos de acordo com o que você achar que for necessário. Você só tem que manter os nomes que a Express usa como os tipos de microciclo.
Caríssimo mestre da corrida, espero que você tenha curtido esse vídeo. Aqui embaixo na descrição tem um link para você adquirir a Express. Também tem um link aqui para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp de suporte da empresa, para que você possa tirar suas dúvidas. Tem alguma coisa no vídeo que não ficou clara? Clica aqui no WhatsApp, entre em contato para você poder tirar sua dúvida. Vou ter o prazer de te responder e explicar cada vez mais e melhor sobre a Express Run. Vou também, já que nós estamos aqui, inscreva-se aí no canal. Aqui você vai ter muito conteúdo para treinadores de corrida de rua. O foco do Clube dos Mestres da Corrida é exatamente esse. Os treinadores da corrida de rua que treinam atletas recreacionais, cujo foco seja o atleta recreacional. Se esse é o seu caso, eu vou te convidar. Clique aqui também para se inscrever no nosso canal e aprender cada vez mais, tanto sobre periodização como marketing, treinamento e outros assuntos. No mais, agradeço a todos vocês. Lembre-se, hein? Ninguém evolui sozinho. A gente precisa do outro para evoluir. Valeu, pessoal.